Boa noite, bem-vindos. Queria aqui agradecer muito a presença, André Matarazzo, candidato a prefeito de São Paulo pelo PSD. Queria agradecer a presença dos que estão assistindo aqui, esse primeiro encontro que estamos fazendo com os candidatos a prefeito. É uma realização do CAES, Sindicato da Indústria do Audiovisual do Estado de São Paulo, e queria deixar claro que nós convidamos todos os principais candidatos e o André Matarazzo é o primeiro que participa. Nós teremos vários outros encontros como esse. Sugiro que vocês acompanhem pelas redes. Amanhã nós já teremos um próximo, que daqui a pouco eu apresento. André Matarazzo é um homem que tem uma carreira bastante longa na vida pública no Brasil, já foi ministro, já foi secretário de Estado, secretário municipal, vereador, embaixador, mas deixo com ele, caso queira explicar melhor sua carreira. E queria aqui dar boas-vindas para você, Andréa, e abrir a palavra. Por uma questão de facilitar, tendo em vista seus vários títulos, eu vou me referir a você como candidato ao longo da nossa conversa, tá bom? Preferia que você se referisse como Andréa, porque pelo menos esse não muda nunca. Tá bom, com Você certeza. esqueceu de falar uma coisa que para mim é muito importante, que eu fui vereador de São Paulo e autor da lei do PROMAC, né, que é a lei de incentivo à cultura aqui do município de São Paulo. Com certeza, uma lei muito importante que demorou um tempo para ser regulamentada, mas que está em pleno vigor e que tem todos os anos esgotado os recursos que são colocados pela prefeitura. É uma lei de incentivo fiscal na prefeitura, né? PROMAC a gente sabe o que é, mas quem sabe, quem está assistindo aqui talvez não saiba, é o equivalente da Lei Rouanet federal, é o equivalente do PROAC estadual. O André Matarazzo criou aqui em São Paulo essa lei que permite que as empresas utilizem uma parte do ISS, uma parte do IPTU para investir em projetos culturais. Uma lei que começou a funcionar em 2018, com muito sucesso em São Paulo. André, quais são as suas, digamos, para começar, para dar um pontapé inicial, como é que você vê a questão da cultura na cidade de São Paulo? Depois a gente vai falar de coisas mais pontuais e mais focadas. Tá bom, eu não vou nem dizer da situação no momento, porque o momento é um momento atípico e que eu vi, a prefeitura teve uma insensibilidade total, não só com a cultura, mas com os paulistanos de maneira geral, porque baixou as portas de todas as atividades, mas a prefeitura em si continuou cobrando impostos e taxas como se estivéssemos em pleno apogeu econômico, né? Então, você manda o comerciante fechar a porta, você, ao mesmo tempo, pede para o governo federal não cobrar suas dívidas, consegue isso, mas continua cobrando os seus impostos da sociedade. Eu acho que a cidade, vamos falar da cultura da cidade de São Paulo, né? Para mim, que tive um imenso prazer de trabalhar com o André na Secretaria de Cultura, a gente fez algumas coisas que estão diretamente ligadas à cidade de São Paulo, mas que me fizeram compreender também melhor a importância da cultura, que foram as fábricas de cultura. As 10 fábricas de cultura que existem aqui na cidade de São Paulo foram feitas nas regiões de maior vulnerabilidade, né, escolhendo a dedo os pontos, como são centros culturais, mas de ensino da cultura, de divulgação, não só divulgação, mas para o aprendizado dos jovens em maior nível de vulnerabilidade. O que a gente percebe? Percebe o quanto a cultura é transformadora e o quanto nós percebemos que nos lugares onde as fábricas de cultura foram implantadas, que o próprio entorno dessas fábricas de cultura mudaram completamente, até em termos de visual, ou seja, o padrão estético do entorno também mudou. E as pessoas têm uma transformação imensa. Eu sempre falo que a educação forma, mas a cultura transforma. Eu aprendi a valorizar a cultura com Titilo Matarazzo, que foi uma espécie de tio tutor meu, com quem eu cresci, pude acompanhar toda a importância e o porquê dele ter feito o Museu de Arte Contemporânea, Museu de Arte Moderna, a Companhia Vera Cruz de Cinema, Teatro Brasileiro de Comédias, enfim. Então, eu conheci de perto, vi o poder de transformação e de influência que essas atividades traziam nas pessoas e a importância que isso teve, principalmente aí a Fundação Bienal, de colocar São Paulo no mundo. Como o Titilo sempre dizia, São Paulo é uma potência industrial, mas não é vista no mundo.
no momento que nós pusermos a Bienal em São Paulo, ela será vista no mundo. E, efetivamente, aconteceu isso, né? Quer dizer, São Paulo passou a ser vista como um polo importante no mundo, principalmente por causa da Bienal. Eu sempre acho que a Bienal teve a importância em São Paulo, para São Paulo, como a natureza teve para o Rio de Janeiro, em termos de projeção internacional. Então, eu vejo que aqui em São Paulo, nossa cidade, que é uma cidade com uma desigualdade gigantesca, 12 milhões de habitantes, com 3 milhões de pessoas morando em favelas, nas 1.300 favelas que existem na nossa cidade, uma cidade onde 50% da população mora na periferia, 50% mora no centro, mas apenas 10% dos empregos estão na periferia e provavelmente apenas 10% dos equipamentos culturais estão na periferia também. A concentração dos equipamentos culturais são privados e são na região central, obviamente, que é onde tem público e onde tem público pagante, principalmente. Então, a cultura tem esse papel muito importante, principalmente quando a gente olha para o futuro e vê as novas profissões. E, ao mesmo tempo, quando você olha para o presente, vê os anseios dos jovens. O jovem hoje não quer ter patrão, né? Ele quer ser dono do próprio nariz, quer ser empreendedor, todo mundo diz hoje que quer ser empreendedor. Por acaso, eu até estava hoje na Praça da República, vendo a feira de artesanato, andando lá na feira de artesanato, e essa é uma turma que já é empreendedora da cultura há muitos e muitos anos. Nunca foi olhada, nunca foi valorizada, e é um assunto que hoje, a gente pode dizer que a cultura é um grande instrumento de geração de renda na cidade. Pode ser, principalmente para os jovens, né? É uma alternativa de trabalho. Eu sempre digo, por ter sido secretário aqui na cidade, eu me lembro que eu perdi a metade do meu dia discutindo apreensão de cachorro-quente, milho verde, churrasquinho. Por quê? Porque era proibida a venda de comida de rua na cidade. Vocês imaginam, numa cidade desse tamanho, imaginar que a pessoa está trabalhando e ela vai para casa almoçar, ou pode ir almoçar todo dia no restaurante. Isso não existe. Quando eu fiz a lei que legalizou a comida de rua, o que aconteceu? Surgiram milhares e milhares de novos empreendedores, com os food trucks, com o carrinho de comida, food bici, sei lá o que, várias alternativas que foram surgindo por aí. E eu vejo a cultura daqui para frente muito como isso, uma boa alternativa, uma excelente alternativa, não só de desenvolvimento intelectual, de desenvolvimento da criatividade, mas também como gerador de renda. Então, no meu programa de governo, eu não quero me alongar, André, quanto tempo você quer que eu fale? Depois eu prefiro, acho que... Você faz a sua fala e depois a gente vai bater bola. Tá. Nesse momento, por exemplo, se fosse a prefeitura, teria feito um programa... Bom, primeiro, não teria cobrado o IPTU de boa parte do comércio, dos serviços, etc., e teria dado um estímulo para a atividade cultural, pondo em operação todos os teatros da cidade. Claro, aí vão me falar, não pode aglomeração. Não, mas não era com aglomeração, com transmissões online de peças e de várias coisas, enfim, dando alguma alternativa para a classe artística que ficou absolutamente na mão, porque vive de aglomeração, né? Público é aglomeração de pessoas. Enfim, dava para fazer isso. No programa de governo, o que eu coloquei? Eu quero a Secretaria de Educação envolvida com duas coisas, a educação através do esporte e a educação através da cultura. Por quê? Porque eu entendo, hoje é muito difícil você dar educação tempo integral, que seria ótimo, fantástico, tal. Só que isso não dá para fazer, você tem um problema da POSP, hora de professor, salário de professor, é mais complexo, até a adaptação das escolas para isso. Mas eu quero fazer formação tempo integral. Quando eu estava falando de metade da população morar na periferia e só 10% dos empregos estarem na periferia, isso significa que essa parte da população fica no transporte público pelo menos 5, 6 horas por dia, né? E outras 8 horas trabalhando, mais 1 hora para almoço.
tem muito pouco tempo junto com a família. Onde ficam esses filhos? Né? Os filhos, as famílias, não ficam pela rua. Então, nós podemos aproveitar esse tempo e a gente fazer o quê? A criança sai da escola, ao sair da escola, com o próprio ônibus escolar, ela vai ou para um equipamento cultural ou para um equipamento esportivo, com uma grande vantagem. A cidade tem esses equipamentos. Esportivos tem cerca de 350 equipamentos. Não vamos entrar na parte de esporte, só por uma questão de tempo. Mas na parte de cultura, você tem os 52 teatros dos céus, por exemplo, em pontos vulneráveis, teatros de 350, 400 lugares. Para mim, esses teatros têm que ter programação de manhã e de tarde, uma programação infanto-juvenil, e à noite, programação para adultos, cinema, teatro, palestras, seja roda de leitura. Enfim, cada região tem sua peculiaridade, sua particularidade, e você pode definir dessa forma. Você tem outros 10 teatros nos bairros, tipo Moca, tipo na Zona Norte, o Alfredo Mesquita, tem vários, são 10. Além dos 10 das fábricas de cultura, que são do Estado, mas podem ser usados pelo município sem problema nenhum. Além disso, nós temos 70 bibliotecas, né, André? Acho que o número é esse, se não me engano. Somando os pontos de leitura, dá 70. Então, vamos dizer bibliotecas 50. Por aí, 50 e poucas bibliotecas, mas que ainda estão com um modelo muito antigo. Você pode pôr, tem que pôr, né? Multimídia nelas, etc. Elas não têm que ser uma biblioteca só para você entrar e achar a bibliotecária, escolher o livro e ficar lá em silêncio lendo. Isso a gente sabe que não vai acontecer. Você pode transformar essas bibliotecas, como nós fizemos no Estado, com a Biblioteca São Paulo, inspirada, feita pelo Giancarlo Gasperini e pelo Aflalo, já num projeto arquitetônico bastante arrojado. Você encontra lá da revista Caras até a última obra de Shakespeare, que você quiser, ou do Graham Greene, enfim, você escolhe o que você quiser, com uma bateria de computadores, onde o jovem pode entrar no que ele quiser, menos em site de sacanagem. Enfim, o que acontece? Essa administração de uma OS, lógico, porque se for direta, ia funcionar das 10 ao meio-dia, das 2h30 às 4h30 da tarde, portanto não tem nada. Essa biblioteca, que é administrada por uma OS, ela ganhou todos os prêmios internacionais. Isso me dá um prazer muito grande de ter visto isso. E aqui em São Paulo, que é mais importante, ela tem mais de 350 mil participantes por ano, que é um público maior que o Museu do Futebol, o que mostra que a cultura para o paulistano, contrariamente ao que dizem, ela é importante. A leitura é muito importante. E ele gosta. Agora, desde que ele tenha para escolher aquilo que ele quer ver. É como o cinema, né? Se quiser pôr só filme iraniano, porque é bom, o filme branco e preto, pode ser que muita gente não vá. Mas se ele tiver a opção de escolha, certamente ele vai. E hoje a gente percebe, André, que o jovem de periferia tem muito pouca alternativa. Por que ele vai no pancadão? Vai no pancadão porque é o que tem. O crime organizado oferece, é de graça, não é nenhum preconceito com relação a funk, nada disso. Acontece que os pancadões que são organizados hoje, 80% é o crime organizado. Podem me dizer que não, mas eu sei que são. Então, isso é um fato. E por que eles existem? Porque o poder público abandonou. Não oferece nada, então o jovem não tem o que fazer. Lembrando que quando você vai para uma periferia mais distante, o jovem não tem a casa dele, não é a casa que tem uma sala para ele ficar, né, no computador. A casa dele, ele sai, não tem uma calçada para ele andar, e nem tem uma praça, como todo prefeito moderninho gosta de dizer, com Wi-Fi. A gente viu, aliás, que a cidade de São Paulo, o prefeito não sabe, mas é um fato, falou que ia fazer ensino à distância. Ele só esqueceu de ver que na periferia não tem sinal de internet. E mal tem sinal de telefone celular. E quem mora lá não tem como pagar um plano de celular. Então, a realidade de São Paulo é diferente daquela que todo mundo quer fazer crer. São Paulo, para vocês terem uma ideia da desigualdade, só um parêntese aqui. Quem nasce lá no extremo da Zona Sul, em Embura, ou Marcilac,
de cada 1000 bebês que nascem lá, 25 morrem antes de 1 ano de idade. Aqui em Pinheiros, de cada 1000 bebês que nascem, 1 morre antes de 1 ano de idade. Por quê? Porque Marcilac não tem saneamento, não tem sistema de saúde bom, o atendimento é péssimo, tá? Tudo é difícil. A expectativa de vida em Moema é de 80 anos. Da extrema leste, cidade de Tiradentes, é 59 anos. É aceitável uma diferença de 20 anos na expectativa de vida de um cidadão, porque ele nasceu a 25 quilômetros um do outro? Isso tem que mudar, é um absurdo. Então, só que é o seguinte, a periferia de São Paulo parou no século XIX, em todos os sentidos. Por quê? Porque não dá ibope falar lá, não dá notícia de jornal. E prefeito que pensa só na próxima eleição não está pensando na população. Ele quer ver a notícia, a fonte luminosa, por isso que ainda tem prefeito que faz fonte luminosa, como essa no Anhangabaú, gastando 100 milhões de reais. 100 milhões de reais é o que nós gastamos para fazer o hospital de Cidade Tiradentes quando nós estávamos na prefeitura. Isso é o que foi posto para fazer aquela fonte luminosa, que para mim é uma vergonha. Ela vai servir de apoteose, podem escrever, para fazer a apoteose ou o final dos desfiles de samba do bloco de Carnaval da Augusta. Nós gastamos 100 milhões de reais por interesses privados, não tem nada a ver com interesse público, nada a ver, pode ter certeza. Bom, então, nós temos que investir em pessoas, investir em gente. E esse programa que eu tenho falado, de fazer a criança sair da escola, vai para o equipamento cultural ou para o esportivo, passa lá de tarde aprendendo, tendo uma série de coisas, de atividades que vão desenvolver o raciocínio, o conhecimento, a vitalidade dela, tudo isso daí. Tem merenda também. Aí todo mundo vai dizer, não tem dinheiro. É outra mentira que gostam de falar de São Paulo. Tem dinheiro, o problema é você fazer opções. É o que eu digo, você põe 100 milhões de reais na cultura, ou você põe 100 milhões de reais para fazer a fonte luminosa, ou você põe 100 milhões de reais para fazer o carnaval de rua ou a escola de samba. Você tem que escolher, fazer escolhas. E eu acho que hoje o investimento em gente é a prioridade. Tanto que no meu governo futuro, o programa de obras é o seguinte, a urbanização de favelas, essa é uma prioridade. Quando eu estive na prefeitura, nós fizemos 300 mil unidades. Quando você faz uma urbanização, como fizemos em metade de Paraisópolis, que depois foi paralisado, ou fizemos no Cantinho do Céu, na Zona Sul, ou na Vila Nilo, lá na Zona Norte, o que significa isso? Você pega a favela, primeiro ponto, conversa com as pessoas, pergunta as prioridades deles. Primeiro, você não muda as pessoas de lugar. Segundo, você faz a regularização fundiária. Na hora que você faz a regularização, você dá o título da casa para o cara, nunca mais ele vai deixar ninguém invadir lá. Você acerta e coloca unidade de saúde, coloca escola, você verticaliza em alguns lugares, porque você precisa abrir espaços para essas coisas. Então, você vai fazer 2, 3 pequenos prédios para acomodar os lugares onde você abriu as ruas. Você passa a ter ruas que a polícia passa dentro. Enfim, você transforma a favela num bairro e integra essa população à sociedade. Essa é a prioridade de obras que nós vamos ter. Nós não vamos fazer fonte luminosa, não vamos fazer ponte estaiada, ou seja, vamos ficar no básico nas obras, porque nós precisamos investir em gente. Investindo nesse programa de educação através da cultura, educação através do esporte, eu quero prevenir futuras cracolândias, evitar futuras cracolândias, reduzir a população de rua, criar crianças com modelo de educação similar ao que o Sistema S tem, que o SESI, por exemplo, tem. Inclusive fazendo parceria com o SESC e com o próprio SESI, com a Federação das Indústrias, Federação do Comércio, as associações de cultura, que existem várias organizações sociais ou entidades culturais, né? Os próprios sindicatos. Estou imaginando, pelo que eu pedi para colocar no orçamento para nós, é R$1 bilhão para a Secretaria de Cultura. Eu sempre tenho esse número, André, e vou te dizer que eu nem acho tanto. Esse foi o número que nós tivemos na Secretaria de Cultura quando eu fui secretário e o Goldman era governador. E aí a gente vê a diferença do gestor, né?
O Goldman era um homem da cultura, né? Antes de engenheiro politécnico, ele sempre dizia, ele era concertista de piano, ele era músico, né? Um apaixonado pela cultura. Tanto que ele quis que o orçamento fosse o maior orçamento da Secretaria de Cultura, e foi. Porque depois, isso foi em 2009, né? Que nós estávamos lá, André, eu acho, 2009, Isso 2010. foi final 2011. 11. Hoje, a Secretaria de Cultura deve ter um orçamento, imagina, 10 anos depois, de 450 milhões. Estamos falando do Estado, né? Eu acho que do município tem que pôr 1 bilhão, mas para executar 1 bilhão. Não adianta pôr dinheiro e ficar contingenciando. E tem que ter capacidade operacional. Eu acho que um secretário de Cultura tem que ser um grande formulador de política cultural, mas tem que ser executor. Não tenha dúvida que tem que ser executor. Então, tem que ser uma secretaria que vai ter a mesma importância que a Secretaria de Educação. Educação, Cultura e Esporte. As três eu tenho chamado de... não serão fundidas, mas é a minha área de desenvolvimento humano, e que nós vamos dar uma prioridade absoluta. Quando eu falo 1 bilhão, não estou nem imaginando ainda o incentivo do PROMAC dentro dela. Pode ser que seja alguma coisa fora. E o ano que vem, se continuar o juro baixo como está, você vai ter... O PROMAC veio muito que eu vi o potencial que existe nas empresas de construção civil de São Paulo, que pagam muito ISS. E a gente pode estender também para... Hoje, você pegar o IPTU privado, é tão caro que dá até para a gente estender um pouco para o privado também bancar, entrar no programa de, em vez dele pagar para o IPTU, ele reservar uma parcelinha para pôr no PROMAC. Então, essas são um pouco as linhas que eu estou imaginando, é ter as nossas bibliotecas, os centros culturais. Ontem fui em Hermelino Matarazzo, tem uma demanda imensa lá, dos poucos lugares que não tem um centro cultural ainda. Quando nós estávamos na prefeitura, em Cidade Tiradentes, fizemos um centro cultural com a França, com a Universidade da França, e depois fizemos uma fábrica de cultura. E Hermelino, vamos dizer que está mais para cá, ainda não tem. Como tem demanda em outros lugares. São 20 casas de cultura, eu acho, que tem na cidade, né? Na cidade de São Paulo. Enfim, eu acho que a gente considerar a cultura não mais como secretaria de lotear. Aliás, eu não vou deixar lotear nada, por isso que eu nem quis fazer coligação. Ou eu vou ser prefeito do jeito que eu acho que tem que ser, ou eu prefiro não ser, porque eu acho que para ser mais um, como isso que está aí, melhor não ser. São Paulo merece muito mais do que isso. Afinal, São Paulo tinha uma expressão cultural que conseguiram tirar de São Paulo, até porque o secretário de Cultura do Estado não sabe onde fica o Museu do Ipiranga. Muito simpático, muito gentil, mas para ser secretário de Cultura do Rio de Janeiro, não daqui. Das poucas secretarias que não é, e aí vai a Joyce Hasselman, já vai me chamar de preconceituoso, que ela gosta de falar, nada a ver uma coisa com outra, porque São Paulo não tem essa, quem está aqui nasceu em tantos lugares diferentes, mas para ser secretário de Cultura precisa, no mínimo, conhecer a cultura da cidade, precisa ser do local, não precisa ter nascido aqui, mas precisa conhecer um pouco o que é a nossa São Paulo, o que é a nossa cultura, né? Principalmente essa multiplicidade de culturas que tem. Vocês imaginem que o meu bisavô, quando chegou na cidade de São Paulo, foi em 1900. De Sorocaba chegou aqui. Tem um escrito dele, num dos diários dele, será? Onde ele fala que, interessante, estou chegando em São Paulo, uma cidade que tem 110 mil habitantes, 75% deles imigrantes. Imaginem, quer dizer, por isso que essa cidade é completamente diferente de qualquer outra, né? Ela foi formada por pessoas que vieram de todos os lugares do mundo, né? Portanto, temos influência de todos os lugares do mundo. Quando eu fui embaixador em Roma, eu, às vezes, olhava assim, a embaixada tem uma sacada linda, bem em cima da Piazza Navona, e ficava pensando, quando o Cabral descobriu o Brasil, o Inocêncio X, que morava naquele prédio, já ficava lá olhando os jogos náuticos que ele fazia na Piazza Navona. Cabral estava chegando no Brasil. Então, essa cultura de fora que veio para cá nos deu vantagens comparativas
muito grandes e que a gente tem que valorizar isso e usufruir disso, né? Principalmente. Nós não podemos perder a oportunidade de movimentar esse ativo que nós temos, que é essa cultura extraordinária da cidade, que está pela cidade inteira. A periferia tem um potencial e um valor cultural muito grande. Você vai lá para São Miguel Paulista, naquela fazenda Biacica. André, não sei se você chegou a conhecer. Eu que até fiz o Serra desapropriar. Puxa, tem uma capela de 1680 que o senhor Fontoura, que comprou a área, na época, nos anos 50, 60, transformou a capela numa casa, é o máximo, porque o grande centro da casa é a nave da igreja, ele fez os quartos de um lado e a cozinha e coisas do outro, trouxe uma azulejaria portuguesa com o descobrimento que fez toda a frente do terraço, etc. Então, são coisas lindas. A própria capela de São Miguel Arcanjo, na praça Pedro Aleixo, Padre Aleixo, lá em São Miguel, o máximo, né? E fora a cultura do dia a dia. Enfim, a ideia é investir em cultura e ser o secretário que mais investimento e que fez a transformação da Secretaria de Cultura numa das principais secretarias de São Paulo. Você falou em São Miguel, é um exemplo, eu gosto, enfim, quando eu estive na secretaria, tive o privilégio de rodar a cidade e conhecer a cidade. Você visivelmente conhece mais, mas enfim. E para mim existia esse termo periferia, e eu aprendi que são as periferias, né? E que principalmente a gente não tem blocos. São Miguel é um exemplo, né, de um bairro distante do centro, de certa maneira, mas é um bairro onde você tem uma vida cultural, econômica, social muito dinâmica, né? E ele própria, né? Muito própria. Muito própria. E ele é encostado em Guaianazes, que de outro lado já é um bairro extremamente carente, onde você Exatamente. tem é quase como se fosse uma cidade do interior pobre, né, Guaianazes? Então essa multiplicidade das regiões de São Paulo é muito importante ser levada em conta, né? Por exemplo, São Miguel, as pessoas vivem em São Miguel e ficam em São Miguel. Elas não têm a vontade de vir para o centro. Não, esse é um aspecto, André. São as centralidades que nós temos. E fica essa mania sempre de trazer as pessoas para o centro. Não, uma parte da população, nós temos que levar os empregos para a periferia. Quem mora em Itaquera não quer morar em Itaquera, sair de Itaquera. Você vai para o centro de Itaquera, parece uma cidade de interior muito bem resolvida. Né? Quem mora lá quer que tenha unidade de saúde, hospital e cultura, principalmente. Você já vai para São Mateus, que é do lado, é paupérrimo, porque tem características. Você falou Guaianazes, os acessos de Guaianazes são muito ruins. Então, as pessoas estão começando a não fazer mais investimento lá, estão saindo de lá. Mas é isso, você tem as novas centralidades, Parelheiros, por exemplo. Parelheiros é uma cidade de interior perfeita, você tem que fazer a vida cultural lá, com as características locais, né? São Mateus, por exemplo, a secretaria tem uma casa de cultura. E nós fazíamos a programação na secretaria meio parecida para as casas de cultura. Quando eu fui conhecer a casa de cultura, ela fica na fronteira de uma comunidade, ou seja, uma região bastante carente, e só tinha criança solta na rua. A gente descobriu quando nós tentávamos fazer programação de adulto ali. Não tem adulto, porque o adulto de São Mateus vem para o centro da cidade. A gente mudou essa programação para uma programação infantil, começou a ter muito mais sucesso. Então, e o que eu, por exemplo, olho e vi em São Mateus? A falta, justamente, você não vê um grande Pão de Açúcar, você não vê uma grande empresa, uma grande loja, né? Ou seja, falta a possibilidade das pessoas terem emprego. Como é que você vê essa questão dessas diferenças regionais? Como é que você acha que pode resolver? Olha, André, eu te digo, para mim, esse é outro eixo do governo, mas não é investimento caro, né? Mas que é um eixo essencial, que eu vou fazer e com muita agressividade, é a regularização fundiária. Por que São Paulo os empregos estão todos no centro? Porque quando você sai do centro, você vai bem para a Zona Sul, passou o Morumbi, entrou em Campo Limpo, tudo que você for fazer lá, já vão te dizer, não pode porque lá é área de manancial. Então, isso não pode porque é manancial. O que aconteceu? Tiraram tudo dessas regiões, só que moram 3 milhões de pessoas. Então,
Enquanto a gente não fizer a regularização fundiária, parar de repetir esse troço que é manancial, você não vai pôr saneamento lá e a poluição do manancial aí sim vai continuar. Na hora que você faz a regularização fundiária, a Casas Bahia, o Pão de Açúcar, etc., ele vai poder ir para lá, porque ele vai ter terreno que ele vai poder comprar e ter a loja dele lá legalizada. Hoje, vamos para o extremo leste, que é mais fácil exemplificar. Cidade Tiradentes. Aquilo lá era uma fazenda, Fazenda Santa Etelvina, até acho que você que fez como um centro cultural a sede da fazenda que está lá, do lado da estação de ônibus, lá das plataformas. Bom, lá fizeram 80 mil unidades quando foi feito o loteamento, né, de unidades de interesse social, né, apartamentos populares. Só que nunca regularizaram. Então, aquilo ficou INCRA até nós estarmos na prefeitura em 2005, que aí nós transformou para área urbana, mas até hoje, para vocês terem uma ideia, deve ter 30 licenças de funcionamento lá. Mas, André, moram 300 mil pessoas em Cidade Tiradentes. Você acha que só tem 30 comércios lá? Claro que não, né? Tem milhares de comércios. Por que não regularizaram até hoje? Então, eu cheguei à conclusão que deve interessar para alguém manter essas áreas todas irregulares, porque esse comércio que fica irregular e, obviamente, está aberto, fica sustentando algum tipo de corrupção que não deveria existir, porque o cara está aberto, não é pelo espírito público da fiscalização que ele está aberto, isso com toda certeza. E óbvio que esses são os pequenos empregos. Então, duas coisas para fazer. A curtíssimo prazo, regularizar tudo o que tem hoje nesses lugares. São Mateus, Guaianazes, Cidade Tiradentes. Por quê? Tudo que estiver em estabelecimentos menores de 40 metros quadrados, se eles não forem de coisas de risco, tipo venda de gás, venda de gasolina, a lei de liberdade econômica autoriza o município regularizar da forma que ele achar melhor. E eu vou regularizar como? O proprietário, basta ele virar um microempreendedor individual e ele passa a estar formalizado, o fiscal não vai lá apurrinhar ele mais. E no momento que ele está regularizado, ao invés de ele ter que comprar, quando ele quer comprar a prazo, compra ou do sujeito que vende contrabando ou do sujeito que vende carga roubada, por exemplo, o cabeleireiro, ele vai poder ir lá no seu Iquezaque de São Miguel ou da Liberdade e comprar a prazo formal, porque ele vai estar formalizado. Isso a Zona Sul inteira é assim, ela é toda irregular, mas e não tem, você precisa regularização fundiária, é uma forma de você levar as empresas para esses lugares, porque empresa formal, empresa grande, não vai ficar alugando um galpão irregular para fazer suas atividades, ela quer tudo arrumadinho e tudo em ordem. Então, nós precisamos legalizar a cidade de São Paulo. Não dá para ficar assim e fechar os olhos para essa realidade. Pode ser mais cômodo e mais fácil, mas não é bom para a cidade nem para o cidadão. André, aqui eu vou entrar aqui agora bem na cultura, em algumas questões que eu acho que são importantes e que a gente gostaria de perguntar. A primeira você já falou um pouco na sua fala sobre a questão da pandemia, que foi péssima para a economia, para todos os comércios, para todos os empreendimentos, mas não é porque nós somos da área cultural, a cultura com certeza foi quem mais sofreu. Porque diversas atividades sofreram, mas tinha como fazer delivery do restaurante, tinha como fazer venda pela internet de sapato. A cultura e os empresários da cultura, principalmente, ou seja, os donos dos cinemas, dos teatros, os produtores que têm empresas que produzem conteúdo audiovisual, conteúdo teatral, esses não têm delivery, não tem o que fazer, passaram a ter enormes custos fixos, tiveram que dispensar pessoas. O que você pensou, se pensou, o que você pensou que você, prefeito, dia 1º de janeiro, você acha que sim, emergencial para a cultura na cidade de São Paulo? Bom, acho que a primeira coisa, André, não é 1º de janeiro, é ganhando a eleição, sentar com o setor para discutir quais são medidas adequadas, porque, como você disse, você tem várias atividades, várias modalidades da cultura e provavelmente cada uma teve um tipo de prejuízo maior ou menor. Ou umas vão voltar com certa rapidez, outras a gente sabe que vai demorar. Eu mesmo,
Até eu ter coragem de entrar num cinema vai levar bastante tempo. Então, a gente tem que... Eu não tenho, assim, se me falar uma fórmula pronta, porque eu acho que a gente não pode... Primeiro, não pode inventar regras sem você conhecer o detalhe. Segundo, não pode tratar coisas diferentes de forma igual. Então, tem que sentar com os setores antes de janeiro para fazer algumas coisas. Mas eu acho que, como nós temos todos esses pontos, todos esses teatros, todos eles equipados com tecnologia, etc., eu acho que nada impede que você consiga utilizar essa infraestrutura que a cidade tem para ajudar justamente a movimentar o setor cultural onde for possível, né? Aonde der. E aonde não der, ver como é que é possível a gente carregar, como o mundo inteiro está carregando. Nós temos que levar em conta. Eu sempre falo, aqui em São Paulo, o prefeito quis copiar Londres e Paris e Berlim, sem nós sermos Londres, Paris ou Berlim. Só não copiou no outro lado, que é no incentivo e no apoio ao cidadão e às atividades culturais e econômicas, como o mundo inteiro fez. Essa é a diferença. Quer dizer, nós vamos... A minha prioridade, sentando na cadeira, será a geração de renda e emprego. Para isso, é ativar a economia. Como ativar o comércio, eu sei. É financiando o IPTU futuro deles, de 2, 3 meses, sei lá, eliminando algumas taxas, facilitando as licenças de renovação para impedir que o custo de corrupção que ele tem e a perda de tempo, etc. Na atividade cultural, eu acho que são... porque você tem também o artista individual, é diferente, né? Não é uma atividade como outras, quer dizer, o IPTU não faz a menor diferença. Quem sabe pode fazer para o cinema, mas para o teatro não deveria pagar IPTU hoje já não deve ser isento. Para o produtor de cinema, IPTU não é um negócio fundamental para ele. Então, a gente vê em cada segmento, eu acho que era uma coisa que podia ter usado a SP Cine, por exemplo, ela podia ter um papel nesse momento. Aí poderia ser. Enfim, é sentar com as diversas segmentos que eu acho que quem está com o calo apertando tem condições de dizer melhor o que ele precisa para sobreviver até o mercado se normalizar. Uma outra questão, aproveitando que você mencionou a SPCine, é se você vê a SPCine como uma empresa necessária, importante, e o que você imagina que o cinema pode significar, o audiovisual, claro, né? A gente fala cinema pelo hábito, né? Mas hoje é o audiovisual, é mais do que os filmes, tem a produção de séries, o mercado de streaming crescendo muito, produções internacionais circulando pelo mundo. Qual você vê o papel da SPCine para a cidade de São Paulo? Isso é o papel de fomentar. Eu acredito que é isso, de regular um pouquinho e fomentar. Regular, aliás, uma coisa que eu vejo, por exemplo, tem em São Paulo, que a cidade atrapalha muito a atividade. Eu sei que tem essa coisa de querer sempre trazer estrangeiro para filmar na cidade. E é uma das coisas que tem uma burocracia grande e tal. Eu acho que tem que... A SPCine, ela pode fomentar, que é o papel para o qual ela foi criada, né? Eu era vereador quando nós votamos a SPCine, mas tem que funcionar, tem que ter dinheiro. Essas coisas eu acho que nós não podemos deixar sempre a cultura pensando pequeno. Não dá para você pensar pequeno, porque senão é melhor não existir a entidade. Ou ela pensa grande, tem um papel importante, ou melhor não existir. Isso eu aprendi, aliás, com o meu tio Titilo, quando ele falava para ele, puxa, mas por que doa 2, 3 quadros para um museu? Por que você precisa doar a coleção inteira? Ele falou, bom, porque eu doando a coleção inteira, nós teremos um museu. Eu doando 2, 3 quadros, ninguém vai lembrar que eu fiz. É um fato, eu acho que a gente tem que... O cinema é importantíssimo, não só como a arte em si, mas hoje como o grande cinema, de novo, vamos para a linguagem correta, né? As artes... Audiovisual. O audiovisual, pela geração de emprego gigantesca e como emprego moderno e contemporâneo do futuro, né? Com certeza. André, Andréa, uma outra questão. você e tem mais algumas pessoas ligadas à cultura que terão um papel de muita influência comigo, eu sendo prefeito,
porque eu sou de escutar as pessoas dos setores. Eu acho que vale a pena você fazer política quando você faz política proativa, em conjunto com os setores. Você consegue um grau de especialização muito melhor ouvindo quem é do ramo, né? Porque você não consegue ser bom em tudo ao mesmo tempo, mas ouvindo você faz coisas boas. Eu usei esse método desde que eu entrei na área pública e acredito que tive bastante sucesso. Uma questão da prefeitura, especialmente da Secretaria da Cultura, é que, ao contrário do Estado, a Secretaria Municipal tem, você já mencionou aí alguns números, uma grande quantidade de equipamentos, né? São 54 bibliotecas, na verdade, são mais de 10 teatros regionais, 17 casas de cultura, centros culturais, pontos de cultura, enfim, fora os céus que estão na educação, mas só na Secretaria da Cultura você tem essa quantidade muito grande. Só que tudo isso está sobre a gestão direta, enquanto que no Estado tudo está na gestão de organizações sociais. Como é que você vê essa questão da parcerização de espaços culturais, de equipamentos culturais e de programas culturais? Não. Para mim, o modelo de OS é um modelo vencedor, eu não tenho a menor dúvida disso. Aliás, eu diria, se pudesse ter alguma... Porque OS, para formar e fazer a OS, leva um certo tempo. E na medida que você precisa de várias OS, eu acho que poderia ter um modelo tão eficiente como esse, até com outros tipos de entidades que você possa fazer com mais facilidade. O que é fundamental nisso, e eu vi aí sim, na Secretaria de Cultura, tem uma falha nas OS, a meu ver, do Estado, que é a questão de controle. A falta de controle das OS vai acabar comprometendo o modelo, que é uma pena. Então, eu acho, por exemplo, uma OS, me lembro no Estado, tinha no Estatuto que ela tinha que contratar uma empresa de auditoria. Por exemplo, eu não acho que é a OS que deve fazer isso. Quem tem que contratar a empresa de auditoria é o Estado para auditar a OS. E, por isso, só assim a auditoria será independente. Como em qualquer empresa, a auditoria não se reporta à diretoria da empresa, se reporta ao conselho de administração. E acho também que você não pode pegar qualquer auditoria. Eu colocaria umas credenciais, algumas credenciais para poderem ser auditorias, né? Credenciais de experiência na área e tamanho também, porque a gente sabe que qualquer OS para administrar coisa pública tem que sempre vai lidar com bastante dinheiro. E fazer auditoria de processo e contábil, as duas, né? Com esse tipo de controle, você não vai ter problema com as OS. Aliás, eu só acredito, cultura e esporte tem que ser OS, porque senão, André, eu vou precisar de uma bibliotecária em Cidade Tiradentes, vamos supor, faço o concurso. Ganhou a bibliotecária que mora aqui em Marcilac. Que horas ela vai chegar na biblioteca? Não vai chegar. Esse é um velho problema que tem na saúde, tem na educação, tem todo. Então, isso não pode existir. E eu acho que quando você tem a OS, a cidade é tão grande, vai administrar uma biblioteca num determinado bairro, o ideal é você contratar alguém do bairro, porque aí a pessoa vai saber quais são as atividades que são a vocação naquele bairro, né? Quais atividades são as melhores para aquele lugar. As famílias vão conhecer a professora ou a bibliotecária, ou seja lá quem for, e ela vai conhecer as famílias. E a mesma coisa com esporte, que aqui a secretaria inventa futebol em todo lugar. Puxa, você vai lá para o Jabaquara, por exemplo, vai no CDC que tem lá, não me lembro, é um nome complicado porque é japonês. Você vê duas coisas freneticamente lá, rugby e gateball. Ninguém joga futebol, porque é uma característica do local. É muito interessante. Aliás, gateball nem eu nunca tinha visto. É super interessante. Então, a cidade ela é toda diferente, muito fragmentada, com características muito próprias de cada um dos lugares. Você vê nesses centros culturais, o Centro Cultural da Cachoeirinha. Acho que elas todos teriam um papel muito importante, André, que nós temos que fazer também. É capacitar e qualificar entidades pela periferia, entidades pequenas,
para poder contratá-las como oficineiros ou algumas coisas, por exemplo, qualificá-las nas fábricas de cultura para elas darem aula de coisas específicas. Acho importante também, uma coisa que eu vi ter um sucesso enorme nas fábricas de cultura, é nós fazermos alguns estúdios de gravação nos equipamentos em várias regiões da cidade, porque os jovens que querem gravar música, você vê a quantidade de festivais de gospel, por exemplo, que tem, as igrejas fazem. Todo mundo hoje, ninguém está dando valor para isso, que se olha com preconceito porque é a igreja que faz. Mas por quê? Eu sempre vejo tanto amigo meu que se manda para Nova York, vai até o Harlem ouvir música gospel, porque a daqui tem que ser ruim. Você pode começar também a direcionar isso ou especializar isso de alguma forma. É que eu falo, são as alternativas dos bairros, né? Então, a gente buscar esse aperfeiçoamento, qualificar e capacitar o maior número possível de pessoas para você ter gente formada para poder ensinar numa cidade que tem 12 milhões de habitantes. Com certeza. Você falou no começo, acho que uma questão fundamental que é essa, de oferecer para o jovem a possibilidade de profissões do futuro, né? Não é mais hoje, quando eu era criança, né, tinha aquela coisa de você ter que ser advogado, médico, engenheiro, alguma coisa desse tipo. Hoje já não faz, claro que é importante ter esses profissionais, mas você tem uma gama de trabalhos e de profissões na indústria cultural, né? Uma cidade como São Paulo, que numa época normal tem 5 ou 6 peças de teatro musical em cartaz. São Paulo tem mais de 100 teatros funcionando regularmente. Você tem 60% da produção audiovisual do Brasil acontecendo na cidade de São Paulo. Potencial para crescer. Fora todas as outras atividades, né? A demanda por técnicos hoje, por profissionais que possam trabalhar nesta indústria é enorme. Há momentos que tem que trazer gente de outras cidades. Claro, a gente viu quando fizemos a São Paulo Escola de Teatro, os editais para iluminadores, cenógrafos e outras coisas. Por isso que eu não me conformo, André, quando eu vejo, você falou, eu vejo que você até põe de lado. Você tem 52 teatros no céu, são teatros de 350, 400 lugares, modernos, com varal de iluminação, com som moderno. Isso não pode ficar naquela briguinha mesquinha, bem burocrática, é da educação. Não é da educação. Aquilo é para ser usado, seja por quem for. Então, você imagina, você falou, tem 100 no centro, tem outros 50 aqui fechados. Isso devia estar, toda essa grande produção cultural que você está falando que tem em São Paulo, devia estar girando nesses lugares. Isso que o poder público tem que fazer. Essa é a fórmula de você estimular a cultura. Você ainda é de uma geração melhor que a minha. A minha, eu tinha colega que queria estudar para ser gerente do Banco do Brasil. Olha que, tudo bem, muito bacana, mas hoje o jovem não quer nem ouvir falar nessas coisas, né? Ele quer saber vê nessas fábricas de cultura, quantos DJs saíram de lá que estão ganhando hoje maravilhosamente bem, fotógrafos, cineastas, porque tem aqueles estúdios que nós fizemos lá, todos com equipamento Mac, da melhor qualidade. Nós temos que levar para a periferia de São Paulo a mesma possibilidade que qualquer jovem de classe média alta tem. Não é porque é na periferia que tem que ser coisa meia boca. Para mim, as fábricas de cultura foram um exemplo disso. Você vai nelas hoje, elas parecem que foram inauguradas ontem, de tão bem cuidadas que elas são por quem usa elas. 1,5 milhão de jovens passam pelas 10 fábricas de cultura todos os anos. Para você ter uma ideia da importância disso. E vem aqui, para aproveitar esse tema que você fala com frequência, que são os céus, que são os teatros dos céus, muito subaproveitados, né? Se você tem esses céus, esses teatros funcionando frequentemente, ou seja, com uma programação que não seja diária, mas que seja de terça a domingo, ou que seja de quarta a domingo, você vai gerar emprego para esses jovens que vão ser técnicos para trabalhar no próprio teatro. Você gera emprego nessas regiões, você deixa o jovem crescendo e consumindo. E você permite que quem mora naquela região... E respirando cultura, que faz toda a diferença, num ambiente saudável e diferente. Exatamente, né? Enfim, a cultura tem esse papel fundamental que, além dela ser crescimento da alma, ela também é fator de geração de emprego, de desenvolvimento social, de sensibilização
E também outro conceito que eu acho fundamental que você falou, e que eu quero aqui destacar, estamos aqui quase no final, é que todo mundo gosta de coisa boa. Essa ideia de que porque é na periferia, manda ali dois carinha fazer barulho, é um preconceito muito equivocado que se tem muitas vezes. Todo mundo quer coisa boa, todo mundo gosta de coisa boa. Então, é muito importante esse olhar de um prefeito para que as pessoas em todas as áreas da cidade possam ter acesso ao que tiver de melhor. Quando eu cheguei na secretaria, André, eu lembro que falei que ia levar o Zesp tocar na periferia, e me falaram, imagina, o pessoal da periferia detesta música clássica. Falei, claro, provavelmente eu também detestaria, porque na periferia só tem o aluno do projeto Guri tocando violino. E violino mal tocado é um horror mesmo, mas violino bem tocado faz bem para a alma. Nós levamos ao Zesp tocar em Cidade Tiradentes. 10.000 pessoas foram assistir. Então, isso não existe. Qualidade, todo mundo gosta. A arte boa não tem nenhum lugar que ela não tenha público. E a cultura tem um papel transformador. Eu vou te dizer, na área pública, olha, eu fiz a usina de hidroelétrica de Porto Primavera, fiz várias coisas, fui ministro. O projeto que mais me emocionou até hoje, que é transformador, foram as fábricas de cultura. Não tenho a menor dúvida disso. E os projetos que nós fizemos de pôr em pé e em ordem, projeto Guri, do jeito que tinha que ser, recolocar em ordem a todos aqueles negócios que você fez no interior de São Paulo, aquele roteiro de leitura que se fazia. Viagem literária. Como é que chamava mesmo? Viagem literária, nas bibliotecas do interior. É um negócio que até hoje eu ouço os prefeitos falarem bem, né? Porque funcionava, porque tinha um interesse extraordinário. Festival de São Francisco Xavier, negócio inovador. Quer dizer, essas são as coisas que nós temos que fazer com apoio do governo. Só que o governo ele tem capacidade de financiar e o privado tem a capacidade de realizar. Vamos juntar essas duas coisas, poxa. André, queria agradecer muito. A gente está aqui finalizando o nosso horário. O tempo passa quando a conversa é boa. Queria aqui falar para quem está nos assistindo que amanhã, terça-feira, nós teremos o próximo debate. Será com o candidato Orlando Silva, do PCdoB. Quinta-feira teremos outro. Enfim, já são 6 candidatos que confirmaram. Queria agradecer e destacar, né, que esse é um programa realizado pelo CIAESP, Sindicato da Indústria do Audiovisual do Estado de São Paulo. E, Andréa, sucesso para você. Por favor, suas palavras para finalizar. Concluir uma coisa, que uma das coisas fundamentais, eu acho, também é a leitura, né? A gente falou muito pouco aqui. E isso é uma das coisas, para mim, de novo, lembrando do meu tio Titilo, quando ele, antes de morrer um pouco, ele estava organizando a Bienal, as bienais o Prêmio Internacional de Literatura e as bienais de livro. Eu acho que São Paulo tem tudo para ser a cidade da leitura, pela quantidade de bibliotecas, pela quantidade de livrarias, pela quantidade de editoras, né? E pela quantidade de computadores que existem na cidade. Essa é outra coisa que eu acho que seria alguma coisa extraordinária, quer dizer, junto com os estúdios que nós devemos fazer, também fazer, não é bem um ponto de leitura, mas as viagens literárias pela cidade, estimular a juventude a ler, a voltar a ler, seja através de e-books, seja através de livros de papel, mas a leitura. Isso é uma coisa que a mim fascina, essa possibilidade, e eu tenho convicção, pelo que eu ouço das pessoas conversando, que teria um sucesso extraordinário. Super obrigado pelo convite do CIAESP. Eu acho que nós temos um longo trabalho pela frente, que é poder democratizar de verdade a cultura, que é essa cultura que a gente sabe que nós temos, mas que quem consegue pôr para fora tem um fôlego limitado, né? E o poder público tem fôlego para levar isso para todo mundo. E vocês têm a capacidade de fazer a entrega. Muito obrigado, André. Obrigado, André. Sucesso. Grande executivo da área. Eu agradeço muito a oportunidade, que esse é o tema, diria, que eu gosto tanto de falar quanto de falar da cidade. Desculpa se eu falei demais. Um abraço grande para vocês todos.
Muito obrigado. Falar de mais de cultura é sinal de que está interessado e que tem propostas para isso. Um grande abraço, sucesso e a gente vai seguir falando. Obrigado.